Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Até aqui nos ajuda aquele do qual nós depositamos a confiança, aquele que é fiel, aquele que tem cuidado de nós, aquele que a palavra diz. Até aqui nos ajudou o nosso Senhor. O amanhã a Ele pertence e quando buscamos sempre os seus planos, firmes e constantes planos sempre de nos fazer prosperar e jamais causar dano algum. Bem-aventurado aqueles que buscam compreender o Senhor e perseverar segundo aquilo que Ele nos diz, aqueles que têm ouvido e ouvem o que Ele diz, e assim permanece, não segundo outrora estávamos segundo errôneos, segundo o engano, mas antes, agora sempre orientados em retidão, uma vez que seu espírito é reto na integridade, na sinceridade, no amor verdadeiro que lançou fora todo medo. Medo pressupõe para aqueles que estão sobre punição, acumulando seus muitos crimes e não vê logo a punição, vão se acumulando mais ainda até que se chega o tempo da punição. Mas aqueles que andam segundo os preceitos do Senhor, a palavra diz que aqueles que estão segundo a graça não há lei contra. Aleluia! Estão sempre perseverantes, importantes em primeiro lugar a obedecer ao Senhor do que aos meros mortais, mesmo porque aqueles que na verdade se violam as leis, vai haver divergência com aqueles que seguem os preceitos do Senhor. E o Senhor, ainda que queiram nos passar como injustos, o Senhor é quem nos justifica e nos concede a sua justiça. Ele detesta aqueles que estão mergulhados na injustiça e queiram passar por justos, assim como queiram passar por injusto aquele que anda segundo a sua justiça. E ele é aquele que galardoa segundo a conduta de cada um merece. A palavra diz: perseverai, aonde sempre aquele que persevera, a fim de calar a ignorância dos insensatos. Assim nos ensina o Senhor. Aonde sempre se persevera segundo o reino dos céus, e a sua vontade é feita tanto no céu como na terra. Aquele que já dizia, ainda antes que houvesse dia, eu sou, não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Assim como aqueles que ele abençoa nas regiões celestiais, cordeiros em Cristo e herdeiros em Deus, quem poderá intentar acusação com aqueles que são escolhidos? Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. É necessário perseverança a fim de confirmar a eleição, a vocação daqueles que seguem firmes e constantes dia após dia. Por isso, andai sempre segundo a condução do seu espírito, manejai bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque. Usai o escudo da fé, do qual apagais todos os dados inflamáveis do maligno, capacete da salvação, a paz que excede todo o entendimento, mentalidade em Cristo, coração guardado em Cristo e os rins sempre sendo aperfeiçoados, olhos como chama de fogo, os pés iluminando os caminhos aonde se persevera segundo aquele que nos sustém. Cingir os lombos com a verdade, calçai os pés na preparação do Evangelho da Paz, ministro de uma nova aliança daqueles que permanecem firmes e constantes segundo aquele que se fez Deus único e verdadeiro, um corpo preparou, aquele que já dizia: desde que saí do Egito, venho habitando de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Não habita em templos feitos por mãos humanas, mas há um coração contrito e arrependido. Ele não despreza e faz morada em nós, e já não somos nós que vivemos,
Cristo vive em nós e maior o que está em nós do que o que está no mundo e sendo expulso. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.